Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 14. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Ofereço uma carona. É importante que todos acompanhem, apesar das versões serem diferentes. Diz assim na minha versão, Mateus capítulo 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Diga, sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Diga, não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traga menino a mim. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Diga, ficou curado. Agora avança um pouquinho no Evangelho segundo Marcos, o próximo livro, capítulo 9, verso de número 17. Nós vamos ler o sinótico desta passagem, com um pouco mais de detalhe. Marcos 9, 17, diz assim na minha versão: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes, está definhando. Diga, está definhando. Roguei aos teus discípulos que expulsasse o demônio, e eles não conseguiram. Digam, não conseguiram. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traga o menino a mim. E trouxeram o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito que estava no menino agitou-se com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Diga, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e também na água para tentar matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Diga, falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volte a ele. E ele, chamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto o menino, a ponto de dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele logo se levantou. Palavra do Senhor. Deixa a tua Bíblia aberta no teu colo, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, aquieta o nosso coração neste momento. Tira toda a nossa ansiedade, todo medo, toda reserva religiosa, todo pragmatismo religioso, todo racionalismo teológico, Pai. Nos livra disso agora
e nos traz como crianças na tua presença, para que esta tua palavra encontre guarida em nossos corações. A começar de mim, Deus, cuida da nossa saúde, que não haja nenhum impedimento, nenhuma intercorrência, nenhuma incontinência, nenhuma perturbação, nenhuma dor, nenhum incômodo que possa tirar a nossa atenção. Através do teu Espírito Santo, Deus, mantenha-nos ligados no céu, enquanto este mesmo glorioso Espírito ministra ao nosso coração. Deus, nós queremos aqui abençoar todos aqueles que estão promovendo este culto, estão trabalhando no trânsito, nas salas de aula, com as crianças, com os adolescentes, meu Pai. Ajude todos aqueles que nesse momento estão cuidando dos segmentos desta igreja, para que possamos estar aqui tranquilos enquanto eles fazem o serviço. Abençoa cada um deles, papai, e que em nome de Jesus ninguém saia da presença desta palavra sem uma mudança radical. Esta é a nossa oração e nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre algo que acompanha a humanidade desde a criação: o sofrimento. O sofrimento tem acometido a humanidade desde que se entende como humanidade. Mas, apesar de todas as gerações que vieram antes de nós terem sofrido muito, cada uma dentro da sua cultura, no seu tempo e espaço, me parece que nestes últimos dias, quando Jesus está às portas, me parece que o sofrimento tem acrescentado muito mais dor à humanidade. Eu não sei se você pensa assim também, mas com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, sabe, com tanto conforto, por que que tem gente sofrendo tanto, querido? E há vários tipos de sofrimento. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas uma coisa é certa: a humanidade está sofrida. E esse sofrimento tem gerado intolerância, estresse, desesperança. Até mesmo a fé de muitos tem naufragado de tanto sofrimento. Nós temos visto nos noticiários pessoas matando por uma vaga de estacionamento, por R$10. Pessoas que hoje sequestram à luz do dia. Nós temos visto pais que matam filhos, filhos que matam pais. A quantidade de roubos tem aumentado, querido, e por mais que o aparelho do Estado tente equipar as polícias e colocar mais policiais nas ruas, a gente vê a violência crescendo a cada dia, sim ou não? Nós temos nos tornado sofridos por isso. Sofremos quando algum ente querido é assassinado, sofremos quando algum ente querido passa por uma situação terrível de roubo, de assalto. Nós vivemos em pânico. Nós vivemos sempre represados, sabe, num canto da parede, enquanto a maldade se alastra, até mesmo dentro das famílias. Quantas coisas horríveis a gente tem ouvido falar, irmãos. Quanta fome no planeta, quanta peste, quanta doença nova, eu não entendo. Quanto mais a medicina avança, mais surgem outras doenças, outros vírus mais letais, mutantes. Agora mesmo esse surto de uma enfermidade que acometeu a África e já está chegando na Europa, já está chegando na América. Todo mundo apavorado, e nem mesmo a roupa feita de amianto, ou sei lá o que, está inibindo o contágio desse tal de ebola. Realmente, querido, as coisas estão chegando numa convergência de que eu vejo que Jesus está às portas para voltar.
E nós, enquanto cristãos, enquanto tementes a Deus, também sofremos e padecemos por tudo isso. Também somos reféns. Também choramos, nos angustiamos. Os nossos filhos, filhos de crentes, também sofrem. Esse monte de besteira que a gente tem visto na televisão, agora visto na televisão. A política está um lixo. Um jogo de entrega, um jogo de empurra, cada um querendo poder a qualquer custa. A gente está vendo isso, querido, escândalo em cima de escândalo. Olha, antigamente eles faziam uma CPI por ano, agora não cabe mais CPI, porque é um escândalo em cima do outro, e os parlamentares iam viver de CPI. Tamanho é o desgaste, tamanha a roubalheira, tamanho é o sofrimento que isso está causando a muita gente. E existe uma mídia colocando no ar uma fumaça de que tudo vai bem, mas a gente sabe que nada está indo bem, se não fosse pela misericórdia do Senhor. A gente sabe disso. A gente se adapta a tudo, mas o sofrimento está aumentando. Sofrimento da alma, sofrimentos emocionais, irmão, a quantidade de doença psicossomática causada por excesso de trabalho, causada por excesso de informação, causada por excesso de responsabilidade, por excesso de pensamento, de internet, de informações. As pessoas estão ficando doentes do nada. Vai no médico e não encontra o porquê, faz exames e não encontra o porquê, e a pessoa está definhando. Quantas pessoas você não conhece que estão tendo distúrbios emocionais, depressão, opressão, pessoas chegam ao suicídio, irmãos. Aquela ponte ali é porque não é noticiado, mas quem trabalha nos bastidores sabe a quantidade de suicídios que acontecem todo mês naquela ponte, é quase um por dia, só que não se noticia, mas a gente sabe que isso é o desespero de alguém que chegou ao limite do sofrimento. E o ser humano, ele lida com o sofrimento de muitas formas. Mas a pergunta que fica é: por que sofremos? Eu alistei pelo menos aqui umas 4 formas de sofrimento que chegaram até nós. A primeira, é claro, o sofrimento chegou por Adão e Eva. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado, e o salário do pecado é Os erros de Adão e Eva no paraíso trouxeram cardos, trouxeram espinhos para a nossa vida. O próprio Cristo, o próprio Deus diz que nós viveríamos do penoso trabalho, do suor do nosso penoso trabalho. O próprio Deus diz que haveriam espinhos no nosso caminho, que haveria dores de parto, que haveriam rebeldias, rebeliões. Então, o pecado original, ele já traz uma gama de sofrimento para a humanidade. Mas existem outros tipos de sofrimentos que não estão vinculados ao pecado original. São os sofrimentos das nossas escolhas individuais equivocadas. Escolhas que nós fazemos sem consultar a Deus, sem consultar o manual do fabricante. Era como se estivéssemos operacionalizando o homem sem conhecer o manual daquele que fez o homem. E por conta disso cometemos erros terríveis. Querendo o melhor, fazemos coisas, atrocidades. E isso não é de agora. Muitos homens na Bíblia também tomaram decisões pessoais sem consultar a Deus e tiveram um fim trágico. Você vai lembrar do primeiro, logo ali depois de Adão e Eva. Um irmão que matou o outro irmão por ciúme, porque Deus preferiu o holocausto do irmão, e este vem e mata ele. Primeiro sangue derramado na terra, e aquilo trouxe prejuízo para aquele homem eternamente. Ele tinha uma marca na testa, a marca do pecado. Nós conhecemos algumas outras histórias, poderíamos citar muitas. Ló, mesmo caminhando com Abraão, na hora de escolher, ao invés de escolher o território de Hebrom, ele escolhe as campinas que margeavam Sodoma e Gomorra, e ali ele constrói as suas tendas, e ali ele cria a sua família, e ali ele cria vínculos de amizade com um povo pervertido. E o final de Ló, a gente sabe, morreu a sua esposa, as suas filhas o incestuam, e ele morre como um bêbado numa caverna. Nós podemos lembrar de outros. Sei lá, Jonas tomou uma decisão equivocada, e por causa dele muitas pessoas tiveram um prejuízo tremendo.
porque o navio que eles estavam já ia estando a pique, e eles foram jogando tudo fora, simplesmente porque Jonas fez uma escolha equivocada. Judas Iscariotes, meu Deus, que decisão mais tola. Ele andou com Jesus, era um discípulo de confiança, era um homem que fazia a tesouraria do grupo, era um homem que tinha acesso a Deus, e esse mesmo homem escolheu vender o Messias por algumas moedas de pratas para os saduceus, os fariseus e os mestres da sinagoga. E a gente sabe qual é o fim desse homem: se precipitou no monte, se arrebentou, suas entranhas pularam para fora. E a gente poderia lembrar de muitos outros. Eu me lembro aqui também de Acã, que decidiu roubar uma capinha bonita e os utensílios de ouro diante do seu líder Josué, logo após enfrentar Jericó. E o fim desse homem também, toda a sua família, foi terrível. Vocês podem lembrar agora de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade para dizimar e ofertar a Deus, mas decidiram no meio daquela venda em ficar com uma parte daquele dinheiro para eles. Eles subtraíram da oferta prometida uma porção. E o próprio apóstolo Pedro diz: por que você deixou o diabo entrar em você, para você tomar essa decisão equivocada, Ananias? Depois vem a mulher dele e faz a mesma coisa, e os dois morreram. E a gente poderia lembrar de muitos outros. A gente vai encontrar muita gente que por decisões equivocadas vive sofrimentos. Você talvez conheça alguém, ou você seja um, que na sua lista de erros tem um que causa sofrimento a você até hoje. E você diz: se eu pudesse voltar atrás. Existe também o sofrimento causado pelos desajustes da natureza, e a gente tem visto isso crescer também. Mais terremoto, mais tsunami, mais furacão, e mais isso, e mais aquilo, e as coisas estão ficando terríveis, irmão. Eu nunca imaginei que no Brasil pudesse haver seca em São Paulo, no Sudeste, capaz de criar um racionamento de água. Você imagina o que é isso, irmão? Com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a hidrelétrica que a gente tem gente morrendo de sede no Nordeste há anos e anos, e agora a sede está chegando no Sudeste. Fenômenos da natureza, fontes que estão secando, chuva que não cai mais, fenômenos da natureza que não dependem de nós, mas nós implicamos neles, e eles também trazem sofrimentos. A gente viu a tragédia do Haiti há pouco tempo atrás. Tem um outro tipo de sofrimento, querido, e esse a gente não entende, mas é o sofrimento que biblicamente chama-se sofrimento para a glória de Deus. É o sofrimento, por exemplo, de João 9, daquele cego de nascença, que os discípulos perguntaram: Senhor, esse camarada é cego por quê? A culpa é de quem? É do pai dele? É da mãe dele? É do avô dele? É dele? E Jesus disse: não, ninguém é culpado pela cegueira dele, senão Deus. Mas essa cegueira está nele, esse sofrimento está nele, para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Esse mesmo sofrimento eu também encontro na vida de Lázaro, que era um homem que tinha o amor de Jesus, que dava guarita para Jesus, que tinha um relacionamento com Jesus, mas que certa feita pega uma febre forte e Jesus permite que ele morre. E quando os discípulos dizem: Senhor, o Senhor não disse que ele não ia morrer, que essa doença não era para a morte? E Jesus diz: não era mesmo, porque apesar de morrer, eu vou ressuscitá-lo e o nome de Deus vai ser glorificado. Existem sofrimentos, querido, que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. E todo sofrimento que Deus permite, fique tranquilo, mesmo doendo agora. No passado pode ser coisa terrível, no presente pode estar sangrando, mas no futuro vai ser vitória para você e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas o homem reage ao sofrimento de pelo menos 4 formas, independente de qual seja o sofrimento, seja o original, seja o das decisões equivocadas, seja dos fenômenos da natureza, ou seja os sofrimentos que Deus permite para a glória dele. Nós humanos reagimos pelo menos de 4 formas diferentes. Eu rascunhei alguma coisa. Primeiro, tem gente que na hora do sofrimento se revolta contra Deus, se revolta contra a mãe, se revolta contra o pai, se revolta contra a humanidade, se torna uma pessoa revoltada. E você deve conhecer muita gente que por causa do sofrimento se tornou um rebelde. Tem um segundo grupo de pessoas, que são aqueles que quando estão sofrendo,
blasfemam contra Deus, ficam céticos, se tornam ateus, desacreditam que Deus possa existir porque ele está sofrendo, colocam a existência de Deus em xeque porque o sofrimento está lhe abatendo. Eu já conheço muita gente assim também. Alguns se tornam antissemitas, anticristãos, começam a criticar a noiva do Cordeiro, porque um sofrimento do passado, ou alguma chaga que ainda esteja ardendo na alma deste homem, faz com que ele desacredite Deus, e ele queira que ninguém acredite em Deus, porque se Deus que é bom existisse, ele não estaria sofrendo. Você também conhece gente assim, sim ou não? Fica com raiva de Deus, porque ele está sofrendo, Deus não existe. O terceiro grupo de pessoas que reage ao sofrimento são as pessoas que se tornam absolutamente entregues ao pecado. Sabe aquela pessoa que chuta o pau da barraca? Eu estou sofrendo mesmo? Eu vou para a esbórnia, eu vou para o chiqueiro, eu vou pecar mesmo, eu vou fazer tudo que a minha carne quer, eu vou desfrutar dos prazeres da carne, eu vou consumir droga, eu vou encher a cara de bebida alcoólica, eu vou me prostituir, eu vou virar um pederasta, eu vou virar um pervertido, eu vou virar um pedófilo, eu odeio a humanidade, e eu vou aproveitar o meu tempo nessa terra com esse sofrimento e vou tentar compensar o meu sofrimento com o pecado. Como tem gente vivendo no pecado por conta de um sofrimento que ele não conseguiu absorver. E aí você olha e fala: por que esse cara faz isso? Por que esse jovem faz isso? Por que essa mulher faz isso? Eu não entendo. Pode procurar nos anais da sua história, que você vai ver algum sofrimento que perseguiu, que maltratou, que feriu essa alma, e por conta desse sofrimento, esta pessoa se rebela contra Deus e se torna um viciado em pecado. É o que a gente chama de compulsão compensatória. É uma compulsão, um consumismo desenfreado para compensar a dor que ele sente por alguma perda, por algum sofrimento gerado por alguém, por Deus, pela humanidade ou até mesmo pelos erros que ele cometeu. Nós reagimos com relação ao sofrimento de formas diferentes, mas uma coisa é certa: ninguém gosta de sofrer. Porque no fundo, quando Deus criou o homem, não criou o homem para sofrer, criou o homem para ser perfeito, para ser alegre, para ser feliz e ter intimidade com Ele. Mas infelizmente, tudo isso que relatamos e algumas outras coisas que você pode estar pensando, geram sofrimento, e o sofrimento acaba gerando em nós estas atitudes equivocadas. Então fica a pergunta para nós: pastor, se eu não sei ao certo porque estou sofrendo, só sei que está doendo. Se eu não gosto de sofrer e não quero continuar sofrendo, o que devo fazer então para enfrentar esse sofrimento? E quando eu li essa tarde a história deste homem, começando ali no livro de Mateus, eu consegui enxergar a história de um homem que viveu um quadro de sofrimento agudo, perene, um quadro de sofrimento na alma. Sabe por quê, irmãos? Quantos têm filhos aqui? Levante sua mão. Dói mais quando é nele ou quando é em você? Quando é nele, sim ou não? Quando eu estou doente, eu fico ali todo, como é que a gente fala? Manhoso. Homem agoniza até com gripe. Mas quando são os meus filhos, a gente fica desesperado, sim ou não? Sim ou não, querido? E a gente sempre diz, como Davi diz: eu prefiro estar no lugar do meu filho, que essa enfermidade estivesse em mim, não nele. Parece que a dor que a gente sente na alma é maior do que a dor que a gente sente na carne. Quando você vê um filho no leito de morte, querido, seu coração
Ele se aperta tanto, era como se tivesse um torniquete espremendo a sua alma, e a sua alma fica padecendo e a gente chora. E muitas vezes chora apenas por dentro, porque o filho não pode ver o seu choro, então a gente engole o choro externo e derrama as lágrimas por dentro, mas a gente sofre demais. Eu tenho certeza que muitos aqui viveram alguns tipos de exemplos de sofrimento com os filhos. Alguns estão sofrendo nesse tempo, mas a coisa é certa, irmão, quando o sofrimento é no filho, a dor é mais intensa. Intensa demais. Você se sente impotente, você não sabe o que fazer, você recorre a todos, corre de um lado para o outro, se desespera, ora a Deus, jejua, busca em santidade, mas cada vez que o teu filho geme, cada vez que ele tem que passar por uma cirurgia, cada vez que ele tem que passar por uma intervenção médica, a nossa alma fica apertada. Sim ou não? E este homem que nós lemos aqui, ele enfrentou um sofrimento nesta envergadura. Ele faz alguns relatos nesses dois textos a respeito do estado do seu filho, e ele já começa dizendo: Jesus, o meu filho ficou louco, doido, varrido, lunático. Você sabe, querido, como deve ser difícil para um pai enfrentar isso, de ter um filho que já não tem uma razão no seu lugar, que já não responde aos estímulos da humanidade. Lunático, ele diz para Jesus: meu filho é um lunático. E mais do que isso, ele diz: inclusive o meu filho, ele está definhando, está aí o registro de Marcos. Ele está fininho, ele está magrinho, ele está doente, ele está raquítico, ele não cresce. Ele diz: o meu filho rilha os dentes. Eu quero crer que boa parte dos dentes desse menino já haviam se quebrado, porque ele ranhia os dentes um contra o outro. Talvez os momentos em que ele tinha convulsões, e a Bíblia diz que ele espumava, ele se contorcia, ele babava, ele ficava violento, e o pai ali ao lado dizendo: calma filho, calma. E não tinha o que fazer. E esse pai ainda diz que esse menino tentava a morte. Então eu quero crer que esse pai não dormia. Ele ficava velando a vida desse filho 24 horas, porque a qualquer momento aquele filho acordava e, perturbado, corria para dentro do mar, corria para dentro dos lagos, e aquele pai entrando nas madrugadas para trazer aquele filho, e ele se contorcendo, se afogando, e ele ali para salvar. Quando também acontecia alguma fogueira, quando ele via o fogo, ele, ao invés de fugir do fogo, ele corria em direção ao fogo. Provavelmente tinha muitas marcas de queimadura. E esse pai, então, diante de todo esse cenário, querido, de sofrimento esse que poucos passaram. Até porque, querido, não é um sofrimento que demorou uma semana, um mês, um ano. Quando Jesus dirige-se àquele pai, quero crer com o coração marejado, cheio de misericórdia, e pergunta: meu pai, ou paizinho, há quanto tempo o seu filho está assim? E ele diz: desde a infância. E desde a infância aquele pai não desistiu daquele filho. Aquele filho que tirava a vida daquele pai, aquele filho que não permitia que esse pai tivesse uma vida normal, mas o amor de pai é maior do que a própria vida desse pai, e ele anula a sua vida para viver em função desse filho. Desde a infância. Eu quero crer que aquele pai, se tinha 40 anos, tinha cara de 60. Devia ser um homem tolhido pelo sofrimento, angustiado de alma, um homem amargo por dentro, porque não tinha uma vida social por conta de cuidar do sofrimento desse filho. Eu posso imaginar um pouco do que é
que este homem, esse pai, vivia. Mas ele não blasfemou, ele não se apostatou, ele não perdeu a sua direção, e ele tomou algumas atitudes que trouxeram a vitória para a vida dele. E eu quero agora começar a mensagem exatamente neste ponto, para refletir em pelo menos 5 atitudes desse homem para enfrentar o sofrimento e alcançar a bênção de Deus. Você me entende até aqui? Diga amém. Então diga 5 passos para enfrentar o sofrimento e alcançar a vitória. Aleluia. A primeira coisa que eu vejo na vida desse homem, quando li esses 2 textos, porque inclusive tem isso nos 2 textos, é que para chegar a Jesus, esse homem teve que enfrentar, romper, pular, vencer a multidão. Todas as vezes que eu e você nos esforçamos para atuar, trazendo alívio ao sofrimento de alguém, Satanás levanta uma multidão de obstáculos para tentar nos parar. No caso deste homem, haviam alguns obstáculos físicos. Pessoas que também estavam enfermas e que não iriam se sensibilizar com o pedido dele. Era como se ele dissesse: ó, meu filho está doidinho aqui, ó, deixa eu chegar na sua frente. E a pessoa fala: mas eu tenho um filho cego. E o outro dizia: o meu está coxo, e o meu está endemoniado, entra na fila. E a multidão se acotovelava ao lado do mestre para estar perto dele. Mas aquele homem, de alguma forma, ele conseguiu vencer esses obstáculos, e ele se apresenta a Jesus. Hoje, diante do sofrimento, Satanás levanta alguns obstáculos diferentes. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que por conta do dinheiro não conseguem chegar até Jesus. A riqueza para muitos se tornou uma grande multidão que cria um obstáculo quase que intransponível para que essa pessoa acesse o homem que pode aliviar o sofrimento. Da mesma sorte, pessoas que elegeram o trabalho como o seu Deus e colocam o trabalho acima de tudo, no momento do sofrimento, esse mesmo trabalho também se interpõe entre este homem e Deus. Quantos você não conhece que poderiam estar aqui hoje ouvindo esta mensagem, recebendo esse refrigério de Deus, mas não estão porque estão cuidando de outras multidões, porque estão intertidos com outros valores, outras funções, outros pensamentos, outros projetos, outros focos? Para você se aproximar de Jesus, muitas vezes você precisa romper alguns paradigmas. Existem pessoas que você conhece, querido, que até se aproximaram de Deus, mas a multidão de religiosidade que ele herdou dos pais impediu que esta pessoa entregasse a sua vida para Cristo. Porque é muito forte a influência dos nossos pais nas nossas vidas. E por conta, às vezes, de não desagradar papai, mamãe, titia e vovô, a gente permite que esta multidão de heresias, esta multidão de crendices, nos separe daquele único que tem o bálsamo para refrigerar a nossa alma sofrida. Quantos você não conhece que vivem atrás de uma multidão de rituais, de homilias?
Eles se escondem ali. Eu não quero desagradar fulano, eu não quero desagradar Beltrano. Ele sente que Deus pode trazer o que ninguém traz. Ele sabe no íntimo da sua alma que Deus pode dar a ele o que ele precisa. Mas existem muitas pessoas, amigos, amados, que se interpõem emocionalmente, fisicamente, afetivamente e até espiritualmente. Romper a multidão, querido, não é fácil. E vou lhe falar uma coisa: ninguém pode romper a multidão por você. Eu não sei qual é a multidão que você precisa romper nesses dias para se apresentar a Jesus como este homem e ver o seu milagre acontecer. Eu não sei. Eu não tenho essa capacidade e creio que Deus não vai me dar. Mas existe um Espírito que está passeando por entre as cadeiras desde o início do culto. E ele é como o vento que sopra dos quatro cantos da terra. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas ele está aqui. E está percorrendo os corações, porque ele é metafísico. Ele está passando por entre as cadeiras desse lugar, está entregando algumas informações preciosas, algumas sensações, algumas visões. Ele está fazendo isso agora. E este mesmo Espírito faz isso porque ele, sim, te conhece mais do que você mesmo. E ele conhece o teu sofrimento, mas ele também conhece a multidão que está impedindo você de se aproximar de Deus. Qual é a multidão que está te separando de Deus? É o trabalho, é os amigos, é a cultura, é o seu nome, é o quê? É o que vão pensar as pessoas? É o que está te separando de Deus? Você precisa vencer essa multidão, meu irmão. Vença ela em nome de Jesus. Fala para 2 ou 3 e você precisa vencer essa multidão. O segundo ponto que eu vejo muito interessante, uma atitude tremenda deste homem que preste atenção, apesar do seu desespero, da sua agonia, apesar do seu cansaço emocional e físico, apesar da urgência da intervenção de Deus, esse homem, quando ele consegue romper a multidão, a primeira coisa que ele faz é dobrar o seu joelho diante de Jesus. Sabe o que ele fez com esse gesto? Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. E isso me fez lembrar um texto que está em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz que aquele que procura a Deus precisa crer que Ele é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, primeiramente para receber o milagre, precisa crer que Ele é Deus. Se você não acredita na santidade de Deus, se você não crê que Ele é o unigênito do Pai, se você não crê que Ele morreu no Calvário para perdoar os nossos pecados, se você não acredita que Ele é o homem do milagre que pode te abençoar, você se aproxima dEle à toa. Esse homem venceu a multidão, e quando ele se aproxima rapidamente, ele diz: Senhor. Tem gente que acha que porque está vivendo um sofrimento muito grande, não precisa se reverenciar diante de Deus. Mas aquele que conhece a Deus sabe que reverenciar-se diante dele não é motivo de tristeza e nem sacrifício, é motivo de alegria e gozo. Porque quando você se dobra diante de Deus, você assume o papel para o qual Deus o criou, para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados, concebidos lá no Éden, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando eu exalto a Deus, quando eu reconheço Jesus como Senhor, eu ocupo o meu espaço na criação.
E quando eu ocupo o meu lugar, os meus papéis estão encaixados com o desejo de Deus, este mesmo Deus libera do alto trono a alegria, a paz que excede entendimento e me enche de gozo. Não há gozo, não há alegria que se compare a você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. E é por isso que hoje, essa noite, você está no lugar onde Deus planejou que você estivesse. E você já está sentindo a presença de Deus falando com você. Porque Deus está despejando neste lugar de balde, querido, a sua graça, o seu favor. A unção de Deus está sobre esse lugar. O bálsamo de Gileade está escorrendo neste lugar. Porque Deus trouxe você aqui para isso. Aleluia. Ah, como é bom adorar a Deus. Como é bom exaltar, adorar, glorificar e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é reto, que Ele é misericordioso, que Ele é benigno. Esse homem, mesmo vivendo um momento de dor, ele tem um espaço no seu tempo para dizer: agora eu estou diante de Jesus, a primeira coisa que eu vou fazer é adorá-lo. E ele dobra o seu joelho e diz: Senhor, aleluia. Enquanto você não entender a dimensão disso, querido, segundo a Bíblia, você pede e não receberá. Porque quem recebe é quem crê que Ele é o Senhor. Você me entende? Diga amém. Fala para 2 ou 3, e você precisa adorar mais a Deus. Aleluia. A terceira coisa que eu anotei, e eu achei muito interessante também, uma parte, está no livro de Mateus e a outra parte no livro de Marcos que nós lemos. Mas esse homem, quando ele venceu a multidão, se ajoelhou perante o Senhor. Ele diz: o Senhor. Ele clama por misericórdia. Ele diz: Senhor, socorre-me. Ele está clamando. Ele não chegou ali para determinar. Equívoco a gente comete quando acha que determina alguma coisa. Isso é um grande equívoco da igreja do século 21. É achar que você determina alguma coisa com Deus. Deus é soberano, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer, na hora que Ele quer, não dá satisfação para ninguém. Se tem alguém que pode determinar alguma coisa no céu e na terra, esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. A nós cabe aceitar as determinações dEle com louvor e glória. Então esse homem não determina, esse homem pede. Pede-me, pede-me, pedis e receberás. Pede, clama, suplica, vai aos pés de Deus e diz: Deus, socorre-me. Meu filho está enfermo, meu casamento está sucumbindo, minha empresa está falindo. Vai aos pés de Deus com adoração essa noite, querido, e clama a Ele. Agora escute, existe um detalhe tremendo nesse texto de Marcos. É que Jesus coloca à prova o pedido deste homem. Preste atenção no que o Espírito está dizendo a você. Jesus disse: você está pedindo para mim? Você acha que eu posso? E esse homem, mesmo no limite do seu sofrimento, ele libera uma palavra que constrangeu meu coração. Ele diz assim: eu creio, mas ajuda na minha pouca fé. Ai, irmãos, que declaração extraordinária. Esse homem rasgou o seu coração e mostrou para Cristo que ele precisava crer, mas a sua fé estava fraquinha.
Ele está desesperado e ele diz: Senhor, eu sei que eu preciso crer, eu sei que eu preciso acreditar, mas me ajuda porque eu não estou conseguindo. Olha que declaração verdadeira de um homem desesperado. Talvez se fosse eu ou você, na pergunta de Jesus, você crê? Eu diria: claro que eu creio. Mas é uma fé tão minúscula e diminuta que não muda nem um palito de dente do lugar, quiçá mudar uma montanha. Mas ele não. Olha o que está escrito aí, se você quiser olhar de novo no verso 24. Eu creio no final, mas acrescenta, aumenta, ajuda na minha falta de fé. Ele está falando assim: eu preciso crer, porque o meu filho precisa de ajuda, mas o tempo enfraqueceu a minha fé. Eu ainda tenho esperança, eu creio sim, mas eu não sei se é suficiente. Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso se chama verdade. É tirar a máscara da hipocrisia, do evangelismo, que a gente vive muitas vezes, e colocar diante do Senhor a verdade que está pulsando dentro de nós. Pastor, eu preciso crer, mas eu não estou crendo. Eu preciso acreditar, mas eu não estou acreditando. Por isso eu estou pedindo a Deus, em primeiro lugar, é que sobretudo Ele fortaleça a minha fé. E eu talvez pudesse pensar, se não tivesse lido o resto, que Jesus ia ficar bravo com ele e dizer: rapaz, você não crê? Que coisa feia. Porque alguns segundos antes, Jesus já tinha dado uma saraivada nos discípulos, dizendo: ô raça de gente incrédula, até quando eu vou conviver com vocês, seus malas? E agora esse mesmo homem diz algo muito parecido. Na verdade, os discípulos não disseram, ele disse. Os discípulos agiram sem fé. E ele diz: olha, estou desesperado, e nem fé eu tenho. Ah, irmão, sabe, quando um pai ouve de um filho que ele está desistindo, que ele está querendo, que ele perdeu a vontade de viver, esse pai se comove de uma forma que ele pega esse filho, ele abraça, ele beija, ele aperta, ele diz: não, filho, ainda que você não creia, eu estou aqui para te ajudar. Ainda que você desista, eu vou te carregar no colo. Ainda que você esteja desmotivado, eu vou contigo nessa. E eu quero crer, querido, quando se trata do coração de Deus para comigo, esse amor é muito maior. Ele olha para aquele homem sofrido, de dura cerviz, a cara enrugada, e ele diz: você crê? O rapaz, eu creio, mas ainda falta muito para mim, porque o que eu preciso é coisa grande. Eu preciso de um grande milagre. A minha fé está pequena, na verdade está faltando fé. Jesus, me ajuda a ter. Olha que coisa tremenda, que declaração, querido, de confiança em Deus. Dizer: Deus, eu sei que eu preciso crer, mas eu não estou crendo. Ajuda a crer, aumenta a minha fé, toque em mim, faz alguma coisa. Eu não posso sair daqui com as mãos abanando, eu não aguento mais. Jesus, me ajuda a crer. Ai, que delícia, Deus. Quando Deus fala assim comigo, eu fico pirado. Aí de nóia eu fico noiado. E dá vontade de vir aqui pregar na hora que eu estou pregando. 3 horas da tarde eu vou lá pregar. Será que já tem alguém lá? Eu preciso pregar essa palavra, porque ela fica ardendo dentro de mim. E é como se o Espírito dissesse assim: vai lá e compartilha, e fala, e ministra, e expõe, e deixa o meu povo saber que eu ajudo eles, mesmo quando eles não têm fé. Ai. E Jesus olha para ele e fala: eu posso, meu filho.
Jesus está falando para você essa noite que Ele pode. Aquele homem ali, de alguma forma, ele colocou em xeque até se Deus podia. Ele falou, Deus, eu não sei. Mas Deus falou, ainda que você não creia como deveria, eu posso. Preste atenção no que Deus vai falar com você agora. Preste atenção. O poder, o amor, o zelo de Deus para operar na sua vida não diminui quando a sua fé está enfraquecida. Ele continua do mesmo jeito, te amando e querendo operar um milagre na sua vida. E essa foi a frase que implicitamente eu ouvi Jesus falando para esse homem, quando ele disse: eu posso, tudo é possível ao que crê. Fala para quem está do teu lado aí, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quarto ponto. Uma outra atitude, irmãos, que é fantástica. Quantas vezes já li esse texto e isso nos saltou? Saltou hoje. Então é hoje que eu tenho que falar. Só lembrando, primeiro, ele superou a multidão. Depois, ele se ajoelhou e reconheceu Jesus. Terceiro, ele clamou por misericórdia, reconhecendo que a sua fé estava enfraquecida. Quarto, ele estava tentando outra vez, apesar de não ter funcionado a primeira vez. Talvez dias antes, eu não sei quanto tempo, este mesmo homem rompeu a multidão e ele consegue chegar em Pedro, em Tiago, Natanael, não sei. Ele chegou aos representantes de Jesus, aos discípulos, os bispos, os pastores que andavam com o mestre, e ele fez esta mesma exposição. Vamos supor que seja Pedro. Ele disse: Pedro, o apóstolo líder de todos, o meu filho está assim, assim, assado, e eu clamo por misericórdia, cura o meu filho. Eu quero crer, querido. Aqueles obreiros do Senhor fizeram uma roda em volta do filho dele, e ora daqui, ora dali, expulsa demônio, e joga água benta, e joga óleo ungido, e faz careta, e grita, e pula, e faz sinal da cruz, e planta a bananeira, e um dia está saindo, e o outro dia está saindo, e o outro dia está curando, e o outro dia está curando, e está curando, e aquela sessão de descarrego, quando termina, o moleque está endemoniado do mesmo jeito. Talvez se fosse eu, sabe o que eu ia fazer? Esse negócio de igreja, sem embuste, eu sabia que não ia funcionar. Besteira. Falaram que era para eu procurar a igreja? Procurei, pastor. Fizeram um monte de coisa. Meu casamento continua uma porcaria. Falaram que era para eu procurar a tal da igreja de Cristo. Eu fui lá. Fiz campanha, fiz jejum, fiz um monte de coisa, pastor. Eu continuo enfermo. Minha mãe continua enfermo. Meu filho continua enfermo. Se fosse eu que estivesse no lugar daquele pai, eu tinha blasfemado contra Deus e falado: esse negócio de igreja não funciona. Sabe por quê? Porque eu levei na igreja e eles oraram e o diabo ficou no meu filho. Mas esse pai era diferente. Não deu certo a primeira vez? Preste atenção, Deus está falando com você. Não deu certo da primeira vez. Você já tentou alguma vez? Não deu certo? Você continua sofrendo? Não desista. Não desista. Tenta de novo.
Tenta outra vez, e mais uma vez. Vai de novo na presença de Jesus. Passa pelo mesmo lugar. Rompe a mesma barreira. Se ajoelha de novo na presença do altar de Deus. Reconhece que Deus é o Senhor, porque certamente uma hora é o próprio Cristo que vai intervir ao seu favor. Porque homens não podem fazer milagres. Escreva isso na tua mente. Quem faz milagre é o Senhor Jesus. A Ele sempre a glória. Meu Deus. Eu falei, não é possível. Não é possível que ele suportou o vexame. Eu quero crer, você imagine comigo esse homem levando os amigos lá. Não, eu vou levar ele na igreja porque ali tem uma oração forte. Eu vou levar ele na igreja porque ali, na Combecê, falaram que a Combecê está bombando. E vamos lá, Genu, comigo. E chega lá, pastor Maia, ora, e planta a bananeira, e rodeia os pastores, e unge, e tá. E você sai ali fora, o moleque está endemoniado. Aí você diz, mentiram para mim. Esse cara é nóia mesmo. E você vai embora. E vai procurar um terreiro. Ou vai para o ceticismo. E vai procurar alguma coisa que seja diferente. Esse pai não. A igreja pode errar com você. Pedro, Paulo, Tiago podem errar com você. Mas tem só um que está aqui. Ele nunca falha e não falhará. Se ele intervir hoje, o seu milagre chega. Fala para 2 ou 3 aí, não desiste. Tenta outra vez. Aleluia. Não perca a sua fé. Continua tendo esperança. Continua no foco, irmão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Continua firme. Você tem uma promessa de Deus, não se cumpre. Pastor, não deu certo a primeira vez. Vai de novo. Vai de novo. Mas não deu certo, vai de novo. Tenta de novo, querido. Porque quando você conseguir ultrapassar o homem, você vai chegar no filho do homem. E quando você estiver diante de Jesus, querido, pode ter certeza, sua vida vai ser mudada radicalmente. Aleluia. Eu amei esse pedaço aqui. Falei, é de Deus. E para a gente encerrar, quinto ponto que esse homem fez. Uma coisa difícil para mim, para você, quando a gente está com sofrimento ali. Jesus disse, me dá um menino. Dá ele para mim. Traz ele aqui. Deixa que eu vou assumir o negócio. Daqui para frente é comigo, filho. Se afasta. Entrega na minha mão esse problema. Dá para mim aqui. Dá o sofrimento para cá. Dá essa dor para cá. Até aqui era eu e você, agora sou só eu. Você fica só assistindo. Daqui para frente você não faz mais nada. Quem faz sou eu. Porque daqui para frente é impossível. Impossível é comigo. Impossível é comigo. Deixa esse negócio comigo agora. Deixa que agora eu vou manifestar a minha glória. Deixa que agora eu vou manifestar o meu poder. Sai para lá. Meu Deus, como é difícil largar o problema. A gente fica agarrado nele. Jesus cura o problema, mas tem que ser no meu colo.
Jesus cura esse casamento, mas eu tenho que estar ali. Jesus cura essa história, mas eu tenho que estar ali. E às vezes a gente dá para Jesus e fica segurando, fica vigiando, fica ali monitorando, quase que coloca um GPS no sofrimento. Mas Jesus falou nos dois textos: traz para mim. Ele poderia ter dito: onde está o menino? Vou lá, como ele fez várias vezes. Onde está a menina, Jairo? Vou na sua casa. Aqui não, traz para mim. Você não está crendo não? Sua fé está fraca? Não tem problema não. Eu não preciso de fé para operar um milagre não. Dá ele aqui. Imagina aquele pai, preste atenção, vamos chutar que esse menino tinha 20 anos. Esse pai, durante 20 anos, ficou grudado nesse guri, amarrado nele, porque ele se debatia violentamente e se machucava. A fé dele está pequena, mas ele está ali. Jesus disse assim: dá para mim agora. Ou seja, tira da sua tutela esse problema e entrega para mim. Você vai passar, querido, esse sofrimento para outro cuidar, e esse outro é Jesus. Dá para mim. Trazei-mo aqui. Entrega esse menino para mim. Preste atenção em alguns textos que eu separei. Não precisa abrir, você conhece todos. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega as suas decisões, entrega as suas opções. Provérbios capítulo 16, verso 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos darão certo. Confiar ao Senhor significa: Senhor, vou fazer uma obra, toma. Vai dar certo. Se você entregar para Deus, vai dar certo. Se você conseguir abrir mão desse problema, vai dar certo. Se você conseguir se desvencilhar desse sofrimento e crer que Deus vai fazer, vai dar certo. Jeremias capítulo 17, verso 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Sabe o que é bendito? Bem-aventurado, abençoado. Aquele que confia seu sofrimento a Deus é bem-aventurado, é abençoado. Querido, coloca esse problema hoje, essa enfermidade, essa dor, esta mazela, essa angústia, esse temor hoje, entrega para Jesus e deixa Ele curar, porque Ele tudo pode. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. O mesmo Deus que te ajudou até aqui é o mesmo Deus que vai terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Quero orar por quem quer entregar seus problemas, seus anseios, seus medos, suas dores, seus filhos, seu casamento, sua história, seu ministério. Porque Deus nessa noite está dizendo para você: dá para mim, entrega para mim, deixa eu agir. Deus não resolve problemas que estão nas tuas mãos. Sabe por quê? Deus é nosso advogado. E quando a causa de um homem, de uma mulher está na mão de um advogado, outro advogado não pode interferir.
Existe uma carta que tem que ser emitida no seu nome, para que esse outro advogado assuma aquela causa. Como é que chama isso você? Subestabelecer o outro. Você está tentando cuidar dessa dor e desse sofrimento até hoje, mas hoje você vai fazer uma carta subestabelecendo Jesus como seu advogado. Daí para frente, querido, está com ele cuida, ele pode, ele resolve, ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para você, mais do que você mesmo. Mas para isso você precisa entregar essa autorização para ele. E tem muitas pessoas que conhecem Jesus. Meu Deus. Eu ouvi falar de Jesus, caminho até próximo a Jesus. Mas nunca fizeram esse documento espiritual, dizendo: Jesus, assume a minha vida daqui para frente. Assume a causa da minha história. E de repente você quer fazer isso hoje. Então eu quero orar. Eu quero ajudar você de forma alegórica, figurada, não é real, mas eu quero ajudar você hoje a assinar esse termo, tirando você mesmo como advogado da sua vida, entregando toda a sua vida para Jesus cuidar. Como é que faz isso, pastor? É fácil. É através de uma oração. O apóstolo Paulo diz que é importante crer com o coração que Jesus é Deus, mas é essencial confessar que Ele é o Senhor. E quando você verbaliza muito mais do que um documento físico no reino espiritual, isso tem um valor extraordinário. Quando você confessa Jesus diante dos homens, a Bíblia diz que no dia do juízo final, e eu creio que esse dia está próximo, Maranata. Nesse dia Jesus vai confessar você diante de Deus. E na hora da fila vai dizer: esse aqui pode entrar, porque ele me reconheceu como Deus. Ele me confessou diante dos homens, agora sim, diante do meu Pai eu digo: pode entrar, fulano. Entra no deleite do seio de Abraão. Entra no gozo do seu Pai, entra em Jerusalém celestial. Mas aquele que diz a Bíblia não confessa Jesus, não é crer, é confessar. No dia do juízo, infelizmente, Jesus não o reconhecerá. Por quê? Porque não vai ter assinado o termo subestabelecendo Jesus como advogado. Eu quero orar essa noite por pessoas, homens, mulheres e jovens, que querem ter a coragem de, mesmo diante de uma situação difícil, que querem, Deus está fazendo a obra hoje aqui, que querem subestabelecer Jesus. Isso, vai chegando, não precisa nem te chamar hoje. Isso, ó. Olha como é que Deus está agindo hoje, irmão.
tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Percebo quão maravilhoso Ele é. Tem ciúmes de mim, tem ciúmes de você. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso que Ele Ele me amou de tal maneira. Declare mais uma vez que Ele me amou. Estenda suas mãos aos céus. Declare, declare, declare. Ele me amou. Diga, igreja. Somos tua herança.